No programa Jovem Pan Esportes, especialistas criticam Corinthians após derrota para o Remo na Copa do Brasil. Piperno, e tem esse negócio, né, do Corinthians, e Mauro também, né, é sobre o Corinthians jogar mal fora de casa. Sem dúvida. Né? Porque o Corinthians muitas vezes se garante em casa, até por isso a torcida acredita em competições de mata-mata. Agora, como visitante nesse ano, Mauro, 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 7 gols marcados, 8 gols sofridos. Então, venceu apenas o Liverpool do Uruguai. E o São Paulo. E o São Paulo também. Que não vencia desde 17. Como visitante que acabou com aquele jejum. Sim. Agora, até quando o torcedor do Corinthians vai ver o Corinthians jogando tão mal e perdendo tanto fora de casa? Thiago... E hoje vale a gente dizer, né, Mauro? É um time de Série C. Tem que respeitar o Remo? A história, tem. sim, a torcida é grande, tem a torcida linda, assim como o Paysandu. Mas, pô, é um time de Série A. Quando um time de Série C e o Remo jogou melhor o jogo inteiro. Então, e nem mesmo nessas 2 vitórias da semana passada contra o Liverpool, tudo bem, né, no caso, tudo mal, né? Você perde o Renato Augusto com 10 minutos, o time até sentiu uns 10 minutos meio estranhos e tal, não fazia um bom primeiro tempo, quando fez o gol no finalzinho de bola parada, aí o segundo tempo, bom, matou logo o jogo, mas não foi uma atuação brilhante. Mesmo contra o São Paulo, teve 2 lances no primeiro tempo, fez 2 gols bonitos e tal, mas o segundo tempo, se o São Paulo tivesse virado, não seria nenhum absurdo, e esse São Paulo extremamente discutível. Então, assim, mesmo com as boas vitórias fora de casa, uma importante contra o Liverpool e essa contra o São Paulo no Morumbi pelo Paulista, a atuação não foram legais. E mesmo em casa, o Corinthians foi eliminado pelo Ituano. Ok, nos pênaltis, mas não fez um grande jogo, né? Então, assim, é um momento muito delicado, porque como qualquer gigante, qualquer colosso como o Corinthians, você não pode só jogar em casa. Você não vai longe. Só em casa é uma coisa. Mesmo em casa, parou no Ituano, ainda que nos pênaltis, mas não fez lá um grande jogo. Então, assim, é muito preocupante, porque já era para estar melhor. Depois de tanto tempo de treinamento, ainda que você não tem o Renato Augusto, ainda que você tenha algumas alternativas, o Paulinho não tem sido o mesmo, o Juliano tem rateado também. Quando o Roger Guedes não está legal, não saem muitas coisas ofensivamente, o próprio Roberto pode fazer mais. A defesa são nomes históricos, mas talvez no momento mais histórico do que, evidentemente, o desempenho atual. Então, assim, não dá para só confiar, e não é confiar. O Cássio faz mais do que deveria, de novo, pela história brilhante que tem no Corinthians há 11 anos. Mas quando só o goleiro é confiável, tem muita coisa errada. Eu concordo com o Mauro, acho que a gente tem que esperar mais. Esse time do Corinthians é muito caro e entrega muito pouco já faz tempo. Eu, aqui com o Flávio e com o Vampeta algumas vezes, acho que até com o Bruno aqui outro dia, a gente falou muito dessa questão do Corinthians jogar mal fora, e não é de hoje. Para mim, e aí eu não tenho nenhuma certeza em relação a isso, mas eu tenho uma suspeita. Isso é uma coisa que se tornou um traço cultural no Corinthians já faz tempo. O Corinthians, desde 2008, 2009, Mano, Tite, depois, mais tarde, o Carille, o Mano voltou nesse meio tempo, mais tarde o Carille e com outros técnicos que quase sempre pensavam futebol mais ou menos da mesma forma, alguns um pouco diferentes, mas que também duraram um pouco, tipo, enfim, o Adilson Batista, né? E mais, recentemente o Corinthians fez outras experiências, até com o Vitor Pereira e tal, mas foi um Corinthians que sempre chamou a atenção e sempre provocou elogios por ser um Corinthians que se defendia muito bem. Nesses anos todos, esse foi o traço mais marcante do Corinthians. E esse time que se defendia muito bem era um time que tomava mais iniciativa quando jogava em casa. Então ele pontuava muito em casa, tinha um aproveitamento absurdo, e fora ele acabava lá se garantindo. Mas isso, com o tempo, acho que esse fosso de desempenhos, de diferentes desempenhos em casa e fora, isso se acentuou. E para mim, de muito tempo para cá, é um Corinthians que se acostumou. Isso é uma coisa, tá? Acho que no córtex cerebral de quem dirige o time e jogador. Mas se acostumou a tentar defender resultado fora. Então, ele vai até... Ele não toma iniciativa nem contra a Portuguesa do Esporte, nem contra a Portuguesa Carioca. Não toma iniciativa contra o Remo, contra times pequenos do interior de São Paulo. Contra todo mundo é assim. Pra mim, virou um traço cultural. Olha a sequência de jogos até chegar o jogo de volta aqui contra o Remo. Eu tava vendo aqui agora, né? Dia 26 de abril a volta. Dia 26. Aí o Corinthians estreia agora, no domingo ele pega o Cruzeiro. O Campeonato Brasileiro começa. No meio de semana, Libertadores. Cruzeiro aonde? Na Arena do Corinthians. Tá. Aí no meio de semana, ele joga de novo, em casa,
contra o Argentino Júnior. Aí ele sai contra o Goiás e volta para pegar o Remo. Vai poupar todo mundo. Olha, 2 jogos do Brasileiro e tudo. Já podia vir. Não estou falando que se jogasse todo mundo ia dar sinal. Contra o Cruzeiro e contra o Argentino Júnior é certo que não vai poupar. É estreia no Brasileiro. Sim. E é Libertadores. Aí isso é certo que não vai poupar. Beleza. Aí você tem o Goiás antes de pegar o Remo. Aí você vai poupar contra o Goiás fora. Aí você vai poupar contra o Goiás fora para vir com a cavalaria toda para reverter um resultado contra o Remo de 2. A estratégia de hoje já de hoje. A estratégia de hoje está errada. Toda errada, pô. Agora, é o momento mais folgado, mais descansado que você vai ter. Mas o que você acha? Provavelmente ele deve poupar alguns contra o Goiás. Né? Pra vir com todo mundo contra o Remo. Só que aí você tem essa sequência de jogos onde o time já tá descansado. Que só jogou quinta passada. Tava descansado pra jogar hoje contra o Remo. Por isso que eu dei o exemplo do Palmeiras e do Fluminense. E aqui o Rodrigo Serafini manda que depois do Remo ele tem um clássico com o Palmeiras. Na sequência do Remo. Então, clássico com o Palmeiras. E aí? Pelo Brasileiro. Allianz Parque. Hoje podia jogar com a cavalaria toda, quando eu falo O VP poupou contra o Palmeiras ano passado, na terceira rodada. Antes no jogo com o Boca. Você entendeu o que eu tô falando assim? Qual desses jogos aí que você podia enfrentar o time mais tranquilo, sem estar desgastado, é do jogo de hoje. Porque daqui pra frente não tem como. É do jogo de hoje. Agora, quinta passada, pô. O Vamp, Bruno também. O Piperno falou um time caro. Foi você que falou ou foi o Mauro? Foi você, né? Todo mundo um time caro. É caro. Olha o time do Corinthians que entrou em campo hoje. Cássio, alto salário. Gil, provavelmente alto salário. Bruno Mendes, não tanto. Duqueiroz, alto salário, até já tá vendido. Fábio Santos, provavelmente não ganha um salário baixo. Maicon, alto salário, tava no exterior, no Shakhtar Donetsk, muito dinheiro. Juliano, jogador caro. Paulinho, caro. Adson, mais ou menos. Pedro, mais ou menos. Yuri Alberto, muito caro. Roger Guedes, caro. Renato Augusto, caro. Fagner. Ou seja, isso é uma pergunta. Fausto Vera. O Corinthians, Fausto Vera, caro. O Corinthians está formando mal o seu elenco porque, gasta muito e joga pouco. Sim, eu concordo. Não é compatível. A folha de pagamento, quanto valem os jogadores, não é compatível com o que o time joga. E não é no jogo de hoje. É um time que tem altos e baixos, tem essa oscilação muito grande de dentro e fora de casa. Esse ano, mesmo alguns jogos em casa, não teve tantos grandes jogos, até consegue os resultados, ganha os seus jogos na Arena, mas, por exemplo, na Arena não ganhou do Ituano e foi eliminado no Campeonato Paulista nos pênaltis. Então, o time também não está jogando tão bem na sua Arena. É um time que não rende tanto quanto vale. E alguns jogadores aí já estão bem longe do seu auge. São jogadores que já não estão. O outro que está no elenco é o Balbuena, que não está jogando bem, que também é um jogador caro e que hoje não é titular. O Gil não está no seu auge. O Fábio Santos já não está mais no seu melhor momento. Aí o reserva que veio, o Matheus Bidu, pelo jeito não tem a confiança, que ano passado o Lucas Piton revezava muito com o Fábio Santos, então o Fábio Santos está jogando quase todas, porque o Matheus Bidu ainda não conseguiu se firmar assim, nem para revezar com o Fábio Santos. Então não é um elenco bem formado mesmo. Acho que é um elenco que tem alguns jogadores muito bons, o Renato Augusto, mas é um cara que machuca e não tem reposição. Os dois atacantes eu gosto, o Roger Guedes e o Yuri Alberto, mas os reservas estão bem abaixo. Quem sabe o menino Pedro aí comece a ganhar espaço, mas é um garoto de 16 anos, acho que 16, 17 anos. É um menino Romero que veio. O Romero já era mais ou menos na outra passagem. Era um cara que se encaixou, era um coletivo muito bom e ele é um cara esforçado, lutador, mas nunca foi mais que isso. Eles foram trazer o Romero de volta. Hoje ele está atrás do menino ali na preferência para jogar. Então é um elenco mal formado, sim. É um elenco que na bola não vale tanto quanto ganha. Até o Piperno falou no início do programa uma comparação com o Ituano. Eu acho que o time do Corinthians é melhor que o Ituano, sim. Mas quando entra no campo a diferença não fica grande. Na prática, assim, na teoria. No nome Não, melhor. no nome sim. Quando entra no campo. É claro. Quando a bola pouco rola. Aí não joga. É um elenco mal formado, sim. É caro e não é tão bom. Hoje não é tão bom. Na história de cada um, sim. Mas hoje não é tão bom. Então dá para se cobrar da diretoria. Dá, sem dúvida. É o que seu pai fala. Você tem 2 Corinthians.
É o Corinthians com o Renato Augusto, o Corinthians sem. O Corinthians com o Renato Augusto é um time competitivo, é forte. Se o Renato, esse é o problema. Ele joga muito pouco na temporada. Ele tá conseguindo Esse jogar. é o problema. Não só essa temporada, se né? o Corinthians não tivesse o Renato, que vai jogar um pedaço do campeonato, seria um time para ficar em 10º no Brasileiro. Com o Renato, ele briga lá. É a primeira página de tabela que ainda, evidentemente, é muito pouco pro Corinthians, pensando em Brasileirão. É muito pouco. Agora, Mauro Betti, o Corinthians, ele chegou na final da Copa do Brasil do ano passado. Nos pênaltis, e por o Flamengo muito pouco não é campeão da Copa do Brasil. Mesmo. Só que tem um dado que impressiona, que eu não sabia. O Corinthians não venceu nenhum dos últimos 7 jogos como visitante pela Copa do Brasil. A última vitória do Corinthians foi em março de 2021, por 3-0 contra o Salgueiro. Aí depois você teve Atlético Goianiense em 2021, Portuguesa do Rio de Janeiro, Santos, Atlético Goianiense, Fluminense e Flamengo em 2022 e agora o Remo em 2023. E mesmo antes foi aquele empate que ganhou nos pênaltis do Retrô, né? Do Retrô, também foi um desespero emocionante, total, não sei o que lá. É muito... Eu confesso que eu tinha contra o pensado. Brusque. Sim, também. E chegou na final do ano passado. E Pois meio é, não, assim, e meio assim, podia ter sido campeão em pleno Maracanã contra o clube que seria campeão da América e, claro, campeão da Copa do Brasil, né? Então, e isso que é o problema, porque você pode falar, era o Silvinho, era o Vitor Pereira, na dúvida hoje tudo é culpa do Vitor Pereira. Tudo não, mas 90% é. E assim, é muito pouco, gente. Por mais que tenha essas dificuldades financeiras, institucionais, mas ao mesmo tempo, né, tentamos fazer uma proposta para o Cristiano Ronaldo, ainda bem que ele não aceitou. Algumas coisas também desnecessárias, né? Assim, se o Cristiano Ronaldo falou, tem uma proposta do Brasil, não assume, cara. Ainda mais quando assume e fala, ainda bem que ele não aceitou. Fica um negócio complicado. A nota oficial do Drogba. Eu quero pedir a Paola Oliveira em casamento, ela vai aceitar? Não vai. O não você já tem. eu acho que aceita. Eu acho que aceita. Não é comissão da mulher do próximo, ela já é mulher do Diogo Nogueira, mas Que é um cara maravilhoso também. Até a solteira não vai aceitar, será? Quem acha... Não, né? Então, próximo assunto depois dessa, você vai virar a página. Ó, uma coisa que é importante, Piperno, a gente deixar claro aqui. Porque a gente respeita o Remo. O Remo é um time com uma torcida gigante lá do Pará. São 2 torcidas apaixonadas, né? O Remo e o Paysandu. Só que o Remo não vencia um dos 4 grandes de São Paulo desde 2003. Há 20 anos que o Remo não vencia um dos grandes de São Paulo. Tem 20 anos que ele também não joga. Não, isso que eu ia ver, mas tem, ó. Quando bateu o Palmeiras pela Série B. Na Copa do Brasil, em 12 jogos, só havia derrotado Portuguesa e Ponte Preta. É isso, por isso que eu falei a mesma coisa. Eu falei, pô, não enfrentou ninguém. Sábado à noite lá, não. Na Copa do Brasil, em 12 jogos, só havia derrotado Portuguesa e Ponte Preta. O último campeonato brasileiro bom que o Remo fez foi em 94. Foi em 94. Chegou entre os 8. Sim, fez um bom campeonato mesmo. E depois disso, caiu muito. O Paysandu caiu muito. Ainda viu o Paysandu. E a Copa dos Campeões, Libertadores, ganhando na Bomboneira em 2003. Exatamente nesse 2003. Agora, assim, a questão é que toda semana, ou cada 15 dias, a gente se reúne aqui para falar exatamente desse fracasso do Corinthians fora. O Corinthians é, assim, como é o visitante, é o hóspede que todo mundo quer receber. Porque, assim, é muito difícil, é muito improvável o Corinthians aprontar alguma coisa enquanto visitante. O time do Silvinho tinha muito isso, mas é porque o Silvinho tá muito cru. Aí veio o Vitor Pereira, puxa vida, o VP, talvez ele não conheça bem o futebol brasileiro. Então a gente vai procurando sempre desculpas. E os resultados são sempre os mesmos. Eu não sei o que passa assim na cabeça dos jogadores hoje, de plantel, tudo assim. Por exemplo, assim, quando eu jogava, aí vamos supor que eu jogasse na quinta e o Palmeiras fosse mal na quarta, ou São Paulo, eu fazia de tudo para na quinta a gente atropelar, porque os caras da enfermeira um dia antes, para a gente não fazer no dia depois. Tinha isso de... Verdade. Tinha isso. Os caras do Corinthians viu o que o São Paulo fez ontem? É entrar com isso, gente. Você viu lá? Não é desmerecendo 8 anos, entendeu? Só aprender a lição.
Lá em Belém tem. Você que gosta, né, de açaí, né? Esse negócio. Adoro, mas lá é o açaí ao contrário, você come com farinha, é salgado. Então, mas os caras não comeram isso, não. Os caras comeram uma mandioca. Sabe o que é mandioca? É uma comida típica do Pará. Ela leva uma semana. Ela leva uma semana no fogo. Haja botijão de gás pra cozinhar. Pronto, virou culinário. Não, assim, os caras comeram uma mandioca e vai voltar ao normal daqui a uma semana. Ela fica uma semana pra cozinhar e uma semana com você. Que é venenosa. Então, o Corinthians é lento. Devagar, aquela posse de bola, eu estava falando com o Zé Manuel. O Corinthians está com 62% de posse de bola e o outro 38%. Eu digo, você viu quantos passos o Gil dá para o Gil? Além disso, e para o zagueiro? Ontem o Manchester City estava com 47% de posse de bola contra o Bayern. É o resultado. Entendeu? Agora, o Bruno lembrou, né, essa situação do clássico. Porque o Márcio Reis, nosso parceiro que tá ali nos bastidores, ele me mandou. Dia 26 de abril, Corinthians e Remo. Dia 29 de abril, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. E aí, né, Vamp, acentua esse absurdo que você apontou do Lázaro. Será que o Lázaro, ele não olhou a tabela para perceber que o jogo de volta, ele vai ter que dar tudo para virar esse 2-0? E tem o clássico contra o Palmeiras, que hoje em dia é sempre favorito contra os outros grandes de São Paulo, não tem jeito, porque é o grandão de São Paulo e até do Brasil no momento, ao lado do Flamengo, que são os dois que conquistam títulos o tempo todo. E aí o cara poupa nesse jogo, que ele tá tranquilo e vai ter que dar tudo no segundo. E depois do Palmeiras até o Vale na Libertadores em casa. Olha aí. Hoje é no dia de você ter... É a pior sequência que ele poderia ter. É o dia que você estava mais descansado. O time era hoje, o jogo de hoje, porque você jogou quinta passada. Na quinta-feira passada, em Montevidéu, que não é uma viagem longa, que a gente estava até fazendo assim, quem vai viajar mais longe? E o Corinthians foi aqui, ó. Pegar o Liverpool, que não é o do Klopp, do lado do um pouquinho diferente. Bem diferente. Aí, sabe o que acontece? Eu tava olhando o Luciano, foi campeão brasileiro comigo. O Luciano é auxiliar dele. Foi campeão brasileiro no Corinthians. Luciano Dias, é auxiliar do... Era zagueiro. Isso. Aí, eu digo, o Luciano ali, esse cara, o Luciano já jogou bola, o Lázaro conhece o Corinthians, criado lá, quando eu jogava, ele trabalhava lá como auxiliar do Beto, que era um diretor. Eu digo, o cara sabe, vai chegar hoje, já não jogo bem, vou saber de onde eu vou tirar uns 4, 5 aqui, que é o Remo. Olha lá. E já vindo que o São Paulo passou um dia antes. Eu tava olhando o time do Atlético Mineiro. O Atlético, a escalação, eu quero ver o que é que os caras escalam. O Atlético foi campeão. O Hulk, 38 anos. Tava lá jogando. E voando. E tava jogando a final, foi campeão. Você tá entendendo o que eu tô falando? O Hulk tava, o Zarate tava. Tava uma galera lá. Apesar de que Aí botou parte da cavalaria depois do Corinthians também, né? É muito difícil. Mas começa logo, o mal tá descansado. Não, eu também concordo plenamente. Eu não tô falando assim, gente, ó. Não dá pra dizer que é o time tão vai sair os caras e vai meter 5 no Remo, não é isso. Mas vai sair o time titular e você vai dar a entender que não tá poupando. Tô falando, se começa com o Roger Guedes, com os caras, vai atropelar um Remo, vai meter 5. Que a gente acabou de dar exemplo aí, ó. Pegou a Portuguesa no Campeonato Paulista, pegou a Portuguesa com o time todo titular e não foi nada disso. Mas dá a entender que, vou com o meu time que tá descansado, todo mundo titular. Ainda é reversível por tudo, mas já vai ser um desgaste monstro. Porque... até o anímico, que a gente tá falando aqui, vai ser, evidentemente, o jogo de volta. Não, porque é o que você lembrou, né, Bruninho? Vai pegar o Remo, tendo que dar tudo pra virar um resultado com 2 gols de diferença. Depois, o Palmeiras no Allianz Parque, que além de clássico, é o pior rival que você pode ter no Brasileiro, é fora de casa. E depois, como você lembrou, o Independente Del Valle, pela Libertadores. O Independente Del Valle é aonde? Aqui em São Paulo. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Não, aí você, outra coisa, torcedor, a gente fala torcedor. O torcedor vai ver o Santos classificado, que eu acredito que o Botafogo de Ribeirão não vai reverter na Vila. Palmeiras, rival classificado, que eu acredito que o Tombense não vai chegar lá e meter 3. O São Paulo, tem tudo. O São Paulo pode reverter contra o Ituano. Qual a situação mais difícil de todas? É o Corinthians. Do Corinthians, e eu tô falando com os rivais locais. Aí eu vou pegar o Botafogo, que eu fora de casa. O Inter tem uma vantagem. O Fluminense ganhou de 3. O Fluminense tem uma vantagem. Só o Corinthians, o Atlético Mineiro virou o jogo hoje. O time do Atlético tem uma vantagem. Quer dizer, só o Corinthians que vai sair com um prejuízo muito maior e numa sequência de jogos muito difícil. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão.
Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.